Bom, boa noite já, né? Que responsabilidade ser a última fala, cara, porque olha que eu já joguei campeonato mundial, mas fechar esse fórum tá difícil depois de tanta fala importante, depois de um dia tão legal. Eu vou pedir a permissão só para levantar para apresentar a nossa apresentaçãozinha, mas prometo que vou ser breve. Né? Bom, me chamo Jaime Torres, sou atualmente presidente do Rio de Janeiro Power Soccer Clube. É um clube voltado para pessoas com doenças raras e severas. Né? A gente trabalha com público de tetraplegia para cima. A gente não trabalha com deficiências mais leves. Então, todo o nosso público é tetraplégico ou com doenças raras, como a distrofia muscular de Duchenne, paralisias cerebrais severas. Temos todos os nossos atletas, todos os nossos componentes são com deficiências severas. Então, vou dar uma passadinha no slide aqui. Será que eu consigo? Consigo. E a gente trabalha com duas modalidades lá no Rio de Janeiro. A gente tem nossa parceria com a Marinha do Brasil, então nossos treinos são no CIAGA, ali em Olaria, né, o quartel do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha. E trabalhamos com a bocha paralímpica e com o Power Soccer, que é o futebol em cadeira de rodas motorizadas. Estou aqui com a Evelyn, que é a nossa atleta e diretora esportiva. Eu já vou falar um pouquinho dessa dupla função. Queria já deixar o meu agradecimento ao Diogo, que fez todo esse começo, trabalha comigo lá na Uniswan, onde eu sou coordenador da graduação de Educação Física, ao Marcos, a Ana do CBCP, onde somos filiados também como Clube Paralímpico. E aí vou tentar resumir aqui para vocês o nosso trabalho. A gente nasceu em 2014, na quadra do aterro do Flamengo, por causa desse menino aqui, que já é um homem, esse pequenininho aqui, que já é um vice-campeão mundial de bocha, é o melhor atleta de Power Soccer do país, que se chama Lucas. Como nasceu o Rio de Janeiro Power Soccer? Né? A gente nasceu só com futebol em cadeira de rodas, num sonho de um menino que, por má formação, nasceu tetraplégico, só mexe o dedo indicador e o dedo polegar, e a cabeça, né? Tem um movimento um pouquinho de pescoço. E o sonho dele era ser jogador de futebol. E o pai, como todo pai dedicado, a mãe, como toda mãe dedicada, foi correr atrás de uma modalidade que chegasse próximo ao futebol. Aonde existe isso? Ninguém sabia. Os pais pesquisaram, correram atrás e descobriram o futebol em cadeira de rodas motorizadas. E começou no aterro do Flamengo, com 2 atletas, chutando uma bola improvisada, que foram descobrir onde fabricava essa bola, e só existe lá no Cazaquistão, né? E a gente tem que importar essa bola até hoje, ou nos Estados Unidos. Atrás dessas cadeiras que vocês podem ver, que são cadeiras mais baixas, né, tipo carro rebaixado, porque como eles são tetraplégicos, eles não têm controle de tronco, tem que dirigir a cadeira, pilotar a cadeira com joystick, então ela é mais baixa para ser mais estável, ela é bem pesada e também só é fabricada nos Estados Unidos. Como é que a gente consegue fazer isso? Força de pai, força de mãe, força de amigo. E nasceu o Rio de Janeiro Power Soccer com esse objetivo de ser o elo esportivo pós-reabilitação. Por quê? Como todo tetraplégico ou doença rara, grande parte dessas pessoas são encontradas no Sara Kubitschek ou na BBR. Né? Nossa missão é valorizar a pessoa com deficiência severa, incentivando a superação e desenvolvimento do seu potencial, nos valores do companheirismo, superação e disciplina. E a nossa meta é ser referência esportiva nessas duas modalidades que só atendem pessoas com deficiências severas. Né? Hoje a gente tem mais de 30 atletas beneficiados, vocês multiplicam aí pelas famílias, porque eles precisam de staff, eles não têm autonomia física, então sempre multiplica esse atleta por 2. Aí os pontos, né, que a gente tem de captação de atletas, a gente apresenta a modalidade, tanto a bocha, hoje que a gente tem desde 2019, a bocha, o futebol começou em 2014, a BBR, o Sara, a AFR, são os pontos hoje no Rio de Janeiro onde a gente tem mais contato com as pessoas com esse perfil. Né? Então, a gente tenta mostrar que a modalidade esportiva, também no paradesporto, é uma ferramenta de inclusão, e a gente debate muito, isso é uma outra palestra, que é o que é inclusão e o que é inserção.
Inserção é você colocar a pessoa lá. Inclusão é você trabalhar com essa pessoa para que ela faça a diferença. E essas duas modalidades para esse perfil de pessoas é para incluir e transformar, não só para inserir. Passou. E aí aqui um pouquinho do Power Soccer, né? Ele é um jogo que começou lá em 1978 na França e só chegou no Brasil em 2011 por causa do pai do Lucas, o Bruno e a Mônica, os pais do Lucas, que trouxeram essa modalidade junto com o Marcos, lá da BFC. Então, é o primeiro esporte competitivo, ele é misto, né? A Evelyn joga com os meninos, por ser um esporte que as pessoas são presas na cadeira por não ter o controle motor, não tem um contato físico, só o contato da cadeira. Então pode ser um esporte misto, né? E aí as principais deficiências severas, tetraplegia, paralisia cerebral, distrofia muscular, entre outros. A partir dos 6 anos é recomendado jogar, principalmente os mais severos, são 2 classes no futebol em cadeira de rodas, que chama PF1 e PF2, então eles são muito severos, muito severos. E a bocha, que tem 4 classes, eu já vou falar um pouquinho. Aqui algumas das nossas conquistas, né? Atualmente somos heptacampeões brasileiros, somos campeões continentais, essa competição aqui, a Champions Cup, acontece de 4 em 4 anos, ano que vem acontece lá em Buenos Aires, junto com o Mundial de Seleções. Temos ali a participação da Libertadores com 3º lugar e o DEFIR, que é lá no Canadá também com 3º lugar. São competições que acontecem da modalidade Power Soccer, né? A gente hoje, eu faço parte também da seleção brasileira como auxiliar técnico. A base da seleção brasileira é nosso clube, né? E a gente tem um sonho, porque o futebol em cadeira de rodas nunca foi um campeonato mundial. Ainda não é um esporte do quadro paralímpico, porque se discute muito a parte do antidoping devido aos remédios que eles tomam. E isso é uma discussão muito grande na WADA para aceitar esse esporte como paralímpico. Mas a nossa defesa é, se eles estão presos dentro da cadeira, se eles estão amarrados na cadeira, porque o remédio que ele toma para sobreviver é um doping. Não é um doping, é o controle dele na cadeira. A cadeira que a gente fala que tem que ser o antidoping, porque ela tem uma regra que ela tem que, todas as cadeiras têm que ter a mesma velocidade. 10 km por hora de frente e 10 km por hora de ré. Tem o speed test, que é o antidoping deles. Todo jogo eles sobem nessa esteira, acelera a cadeira para frente, acelera a cadeira para trás e tem que dar 10 km por hora, senão ele não joga. E por isso a gente fala, por que não ser paralímpico se é um esporte de deficiência severa e a Paralimpíada é inclusiva, ou é inserção? A bocha, né, que já também é um esporte paralímpico, já está no quadro paralímpico, a gente tem diversas classes, são 4 classes na bocha, BC1, 2, 3 e 4, a Evelyn no Power Soccer é a PF1 e na bocha PF4, tá? Ela também é muito inclusiva, esse aqui, o Rio de Janeiro existe por causa dele, né? Esse é aquele menininho lá da primeira foto, agora já vice-campeão mundial de bocha também, né? E aí a gente ampliou o atendimento do clube para 2019, anexar a bocha como modalidade do clube também, né? Deixa eu passar aqui. Aí já alguns títulos da bocha desde 2021, desde 2019, né? A gente vem crescendo o número de atletas, isso aqui já está um pouquinho maior, graças a Deus. E depois eu falo desse pequenininho no meu colo aqui. E a gente já tem títulos principalmente com o Lucas, alcançando a seleção brasileira e sendo preparado já para o ciclo 2028 Los Angeles Paralímpico da bocha. Alguns momentos que a gente tem bem legais aqui, que hoje, com a aula que eu tive do João, vou melhorar essa minha apresentação, né? Mas a gente tem várias reportagens, a gente tem o Viver é Raro, que é na Globoplay, é gratuito, se vocês quiserem ver, é uma série só de doenças raras. Capítulo 2 é com o nosso atleta, o Rafael, que tem distrofia muscular de Duchenne. E aqui, essas primeiras fotos lá no aterro do Flamengo, quando a gente só tinha uma bola, uma cadeira e um sonho. Hoje a gente apresenta isso aqui para alguns possíveis patrocinadores, né? E aí eu gosto muito dessa foto aqui, porque resume essa história. A gente não quer que as pessoas tenham pena das pessoas com deficiência.
A gente quer mostrar que, independente da deficiência, esse cara pode ser eficiente. E muito mais que a gente. Dentro do nosso clube hoje, a gente tem alguns propósitos. Para você participar, se você não estuda, você tem que estudar. Se você já é formado, você tem que trabalhar. Senão, você não participa do clube. A gente está com problema de patrocínio, como todo esporte no Brasil, está correndo atrás desse patrocínio, mas independente disso, eles não deixam de trabalhar, não deixam de estudar. A Evelyn é nossa atleta, a gente tem um plano de carreira com ela dentro do clube. Quando eu assumi a presidência ano passado do clube, foi justamente quando estava saindo o patrocínio. A Evelyn foi para o meu lugar como diretora de esporte. Hoje trabalha no Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Tem o Bolsa Atleta, então os nossos atletas estão resguardados graças a esses projetos. Essa foto aqui resume um pedacinho de cada deles e dessas pessoas que são as famílias torcendo, se emocionando e brigando para ajudar a gente a conseguir a continuar. E a gente vai conseguir. É difícil, mas como todo mundo falou aqui no final, Deus sabe o que faz no momento que faz. Isso aqui não está acontecendo à toa, a gente não se conheceu à toa, já vi um monte de pessoas conhecidas no nosso círculo de amigos, e eu tenho certeza que daqui vão sair coisas boas para todos nós, né? Vou finalizar contando só o porquê eu falei daquele menininho que estava no meu colo. Ele é o Theo, é o meu filho de 6 anos. Eu fui atleta da Seleção Brasileira durante 15 anos, tanto da Seleção Brasileira de Handball como da Seleção Brasileira de Beach Handball. Reencontrei o professor Marcos hoje, que a gente teve a oportunidade de trabalhar também juntos no projeto Geração lá em Copacabana, anos atrás. E sempre fui um defensor da causa da pessoa com deficiência, e nunca soube por quê. Meu pai brigava muito na rua quando via alguém sendo maltratado, um idoso, o ônibus não parando na rua. E o esporte, como sempre, como todos passaram aqui, né, por coincidência também, jogamos no Vasco. Fui atleta do Vasco durante 7 anos, depois fui para São Paulo, joguei mais 7 anos lá, depois fui para o Paraná e depois retornei para o Rio para encerrar minha carreira. E nesse meio tempo fui conhecendo a causa da pessoa com deficiência e fui me especializando na faculdade paralelamente nos assuntos da pessoa com deficiência na educação física, no esporte e no paradesporto. Voltei para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar no projeto de geração, depois fui para o Instituto Trevo de Tecnologia Social, onde a gente criou o Ginásio Experimental Olímpico junto com a Prefeitura do Rio. Migrei para o Instituto Superar, que foi um grande instituto paralímpico durante anos, em várias modalidades, com vários medalhistas paralímpicos. Depois disso, fui para a Confederação Brasileira de Canoagem, onde a gente fez o ciclo mais vitorioso da Confederação Brasileira de Canoagem, que foi o ciclo do Isaquias agora, do Caio no Paralímpico, Caio no Paralímpico. E depois comecei a trabalhar no Rio de Janeiro Power Soccer e na Uniswan. Por que eu falei tudo isso? Em 2019, eu entrei no Rio de Janeiro Power Soccer, mudei totalmente a modalidade que eu trabalhava com atletismo, natação, futebol de cego, vôlei sentado, basquete, cadeira de rodas, e migrei para a bocha paralímpica e para o Power Soccer. Entrei na Uniswan dia 1º de julho, entrei no Rio de Janeiro Power Soccer dia 2 de fevereiro de 2019. Entrei na Uniswan dia 1º de julho de 2019. Meu filho nasceu dia 2 de agosto de 2019 e meu aniversário é dia 4 de agosto. 3 anos depois, meu filho foi diagnosticado com autismo. Ou seja, caiu a minha ficha. Eu vim para o mundo para ser treinado, para ser o pai de uma pessoa com deficiência. Tudo isso que aconteceu na minha vida foi me preparando para quando fosse a minha vez, eu continuasse o trabalho de inclusão, o trabalho de entendimento da causa com pessoa com deficiência. Eles podem muito mais do que a gente imagina, só que a gente tem que ajudar a eles acreditarem nisso. Então eu termino minha fala aqui falando, continuemos a fazer. Deus sabe o que faz, por que faz e com quem faz. Então, eu só tenho a agradecer, Marcos, só tenho a agradecer todo mundo aqui do fórum, todos os palestrantes que passaram aqui. Saio daqui de coração amaciado, com a cabeça fervendo, como o João falou, e acreditando que sim, a inclusão consegue ser feita da melhor forma possível, sem que o deficiente seja visto como coitadinho, e sim como eficiente, independente no que ele vai fazer. Então, obrigado a todo mundo.